Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. A gente está aqui em mais um episódio e hoje a nossa convidada é a Liris Vu, que eu conheço há muitos anos, desde o ambulatório de endometriose lá da Escola Paulista, e ela é especialista em fisioterapia pélvica. Sou Lucas Caselli, sou médico do esporte, sou fisiatra, faço parte aqui deste grande programa que é o LouraCast. Sejam muito bem-vindos a este episódio que vai ser muito bacana. Liris, se apresenta então. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Loreta, depois de tantos anos. Separadas, né? É, muito bom. Então, eu sou fisioterapeuta, formei na Universidade de Mogi das Cruzes no ano de 2000, eu entrei no ambulatório de ginecologia da Unifesp. Quando eu estava fazendo especialização, fui da primeira turma de especialização de fisioterapia do assoalho pélvico da Unifesp, em 2001. Nossa, faz tempo. Faz tempo, é. E depois eu fiz meu mestrado também com dor pélvica. Foi com as pacientes de dor pélvica que eu comecei a trabalhar melhor com os exercícios de respiração, de relaxamento, isso voltado para dor, né? E meu trabalho foi cinesioterapia para mulheres com dor pélvica crônica. E daí, terminando o mestrado, eu segui aí tendo meu consultório, montando clínica, já atendi bastante convênio. E agora você está especializada na parte? Hoje eu atendo mulheres com incontinência urinária, mulheres com dor na relação, dispareunia, vaginismo, poucas pacientes de endometriose, né? E muita gestante, pós-parto. E uma coisa que eu até estava comentando era que à medida que a gente vai ficando mais velha, as nossas pacientes também vão mudando de queixa. E aí comecei a trabalhar com a mulher nessa fase do climatério e da menopausa, por uma necessidade ali dos meus atendimentos mesmo. Por exemplo, as pacientes mais jovens, elas têm uma tendência maior à dispareunia, né? Isso. E quais são as causas e os tratamentos para essa dispareunia? Porque as pessoas confundem, né, esses sintomas. A dispareunia pode ser a dor na relação na penetração ou a dor em profundidade. É importante a gente entender que o ciclo de dor na relação, no momento que a mulher tem dor, é como se ela tivesse a antecipação da dor no momento em que ela vai ter relação. Então, o corpo, ele tensiona sem que ela tenha, às vezes, um controle ou uma consciência dessa tensão, para evitar a dor no momento da relação. Então, a gente fala muito que as mulheres jovens, às vezes, não conhecem o corpo. Que é uma das causas da baixa performance sexual dessas mulheres. Exatamente, né? Embora a gente fale muito de sexualidade, a gente fale muito de sexo mesmo, hoje a gente percebe que existe uma falta de uma assistência, de um cuidado com as mulheres jovens nas primeiras relações. Né? Então, às vezes, a falta de conhecimento, né, de entender o movimento que a pelve faz, que o corpo faz, que, às vezes, ela pode ter dor, mas tem coisas que ela pode fazer devagar, às vezes é muita ansiedade da penetração, né? Coloca o foco da sexualidade no momento da relação com o outro na penetração sem conhecer muito o corpo. Né? Então, às vezes, são dois jovens que não conhecem, inexperientes, e a gente fala muito que, às vezes, a parceria, né, o parceiro, ele vai entender de sexo assistindo filme pornográfico. Né? E a visão dele? É diferente do que realmente acontece. Né? Então, ele acha que a mulher vai gostar de uma performance ali, e na verdade ela que está procurando outra coisa, às vezes ela está com medo, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, né? Enquanto o parceiro ali, a parceria acha uma coisa completamente diferente, né? Então existe um desajuste nesses momentos também em que se inicia a relação sexual, né? E parece que, se a gente for ver, independente de hoje ter mais informação, eu acho que é importante. A gente percebe eu percebo muito assim pelo Instagram, mulheres mais jovens, meninas de 16, 18 anos, querendo saber sobre informações. Ah, doutor, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, né? Eu falo, você conversou com... eu não tenho médico. Não tenho intimidade com o parceiro. E se eu falar para minha mãe, ela vai querer saber se eu já tive relação. Eu tenho vergonha de falar, né? Então, a gente vê que elas buscam informação.
né? E a gente não sabe como isso está chegando também pelas redes sociais. Porque uma coisa é vir por um profissional que dá um direcionamento correto. Outra coisa é por uma pessoa que não é um profissional, que pode orientar algo que não seja o correto, né? O adequado. O adequado, exatamente. E que dá uma assistência de conforto ali. Mas eu tenho jovens de 18, de 20, 22 anos que procuram muito porque tem dor na relação e acham que estão com um problema grave, que nunca vão melhorar. Aí tem toda uma questão emocional envolvida, né, nisso também. E aí é interessante que na fase do climatério e da menopausa, a mulher volta um pouco a ter esse desconforto na relação. Às vezes, mulheres que nunca tiveram ao longo da vida, pela diminuição dos hormônios, isso acaba afetando na relação, né? Então, a secura vaginal. Então, calma, peraí, o que eu estou sentindo aqui? Estou sentindo um desconforto, algo diferente. Não está do mesmo jeito, né? E como é que fica nessas pacientes, por exemplo? A gente vai indicar a reposição, vai fazer a reintrodução do estrogênio vaginal, vai aumentar a espessura, vai aumentar a lubrificação. Mas existe alguma coisa que uma mulher possa fazer fora essa reposição, em termos de fisioterapia, em termos de movimentação pélvica, que melhore essa performance ou não? Sim. Porque as pessoas acreditam que é só repor hormônio, né? Exatamente, né? Mas o hormônio é importante, porque eu falo que o hormônio é um combustível. E eu vou trabalhar com músculo. Se eu trabalho com músculo sem um combustível, ele responde de uma forma, né? Então, é fundamental um acompanhamento hormonal, terapia de reposição hormonal, todo o segmento com o ginecologista. Eu não gosto de acompanhar, eu não acompanho uma mulher que nessa não fase faz a reposição. que não faz o acompanhamento, né? E o que acontece? A musculatura, ela perde fibra muscular com a idade. Né? Com a diminuição do estrogênio, você diminui a circulação no local e você tem uma perda de massa muscular do corpo todo, né? E o que acontece na região da vagina, na região dos músculos do assoalho pélvico? Eles enfraquecem, né? Então, eles ficam mais flácidos. E esse enfraquecimento, essa diminuição de hormônio que provoca também aquela atrofia vaginal na menopausa mesmo. Mas antes de ter atrofia vaginal, a gente já vê um relato de eu sinto um desconforto, eu sinto dor. Às vezes, o que chega para mim, né? Às vezes, Liris, olha, eu tô só ali com a minha calcinha, já incomoda. Eu sinto uma coceira, um ressecamento. Tem a ver com o climatério? Eu falo, tem a ver com o climatério. Né? E essa laxitude, eu não sei, em português, eu sei, desculpa, em espanhol, né? Que é laxitude. Fraqueza. Essa fraqueza, acabei de inventar uma palavra em português, laxitude, mas é em espanhol. Uhum. Esse enfraquecimento para a mulher é por conta da dor da baixa lubrificação. E você tem alguma queixa em relação ao marido dessas pacientes ou você não tem acesso a esses parceiros? Eu tenho do que elas me relatam. Né? Então, muitas falam assim, olha, o meu parceiro reclamou que ele não está sentindo uma pressão na relação. Eu toquei e senti um vazio lá dentro. E eu sempre mostro, olha, a entradinha da vagina era mais estreita. Lá dentro tem espaço. E a gente até brinca assim, olha, sua vagina não é um sino, tá? É que... Entendi. Você percebe uma frouxidão, porque diminui os hormônios, os músculos ficaram fracos, mas esse espaço ele pode ser preenchido no momento que a gente treina a musculatura. É igual você ir para academia. Você vai para academia, pega peso, o músculo não vai ficar cheio, né? Mais firme. Ele não aumenta de tamanho. A mesma coisa da musculatura do assoalho pélvico. A gente consegue, com aquilo que você tem de fibra muscular, melhorar. Né? Melhorar a resposta daqueles músculos. Então, quando você vai introduzindo os exercícios, tem os exercícios de contração rápida, os exercícios de contração sustentada, para melhorar essa força do músculo do assoalho pélvico, para ele ficar mais cheinho ali, né? Ganhar volume. Já está na hora da minha pergunta? Já, ele quer perguntar. Nossa, ele está assim, posso perguntar? Porque eu acho que ela entra exatamente aqui para explicar para a galera, o pessoal, né, qual que é a diferença, né, da fisioterapia pélvica e do pompoarismo, né?
Vamos pensar, eu sempre gosto de explicar assim. Pompoarismo é o treino de uma vagina com bazuca, né? Eu tenho essa impressão. Eu tô falando minha impressão. Mas é interessante. Quando você está com dor lombar, você vai no ortopedista, o ortopedista pede para fazer fisioterapia. Ou o ortopedista manda fazer yoga. Fisioterapia. Quando que a pessoa vai para yoga? Que ela tem dor lombar? Sei lá quando, Liris. Né? Vamos pensar no seguinte. Você foi fazer fisioterapia, você melhorou a força dos músculos, você melhorou da dor. Então agora você pode procurar um yoga, um pilates. Tá. Você entendeu? Aí, tudo bem. Então, vamos pensar na mesma sequência do pompoarismo e da fisioterapia pélvica. Quando a mulher está com fraqueza dos músculos, quando ela tem dor na relação, quando ela tem incontinência urinária, quando os órgãos estão mais baixos, porque a musculatura não está sustentando, ela vai fazer pompoarismo ou ela vai fazer fisioterapia pélvica? Fisioterapia pélvica. No momento em que ela conhece essa musculatura, ela vai aprender sobre o corpo dela, sobre o que é uma contração, o que é um relaxamento, a relação dos músculos do assoalho pélvico, não só de maneira isolada, mas também junto com o abdômen, com a postura, com a respiração, que isso também é importante. Se ela terminou as sessões de fisioterapia, ela falou assim, Liris, olha, eu vi um curso de pompoarismo, eu quero fazer. Legal. Mas né? qual seria um esporte, assim. Vai manter. Vai manter. Você teve uma lesão no joelho, aí você faz a fisioterapia. E depois você vai para academia. Exatamente, pode ser, pode manter. Agora, qual o problema do pompoarismo? Eu não sei, eu não imagino. Imagina o seguinte, tem problema algum. Tá. Não, continuando. Tem músculos que são tensos. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente percebe uma mudança no padrão de vida. As mulheres passam mais tempo sentadas, são muito tensas, têm dificuldade de relaxar, né? Então, quando a gente pega um músculo do assoalho pélvico tenso e você vai trazer exercícios de contração, entendeu? Ele não ganha força. E aí, se você está com problema de incontinência, que não é só fraqueza da musculatura, quando os músculos não relaxam de forma correta, a mulher também perde xixi. Porque olha que interessante, o músculo do assoalho pélvico está tenso. Se você tosse, espirra, eu preciso do reflexo rápido. Porque ele fecha. Porque ele fecha. Se o músculo já está tenso, ele demora para ter esse reflexo. Então, ele não fecha a uretra no momento da tosse e no espirro. E não tem a ver com aquele músculo flácido, tem a ver com o músculo tenso. Então, o músculo tenso também é fraco. Entendeu? E aí o que acontece? A pessoa que está lá ensinando o pompoarismo não sabe avaliar se o músculo é tenso, se está flácido, né? Que se tem alguma relação com uma diástase, por exemplo, com uma dor lombar, né? Então, o fisioterapeuta ele tem condições de avaliar essa tensão da musculatura, a resposta, porque não é só força. Né? Tem a força, tem a resistência, né? Tem para cada tipo de alteração, de sintoma que a gente trata, se é dor, se é vaginismo, se é dispareunia, se é cólica menstrual, né? Se é incontinência urinária de esforço, incontinência de urgência, tem um tipo de exercício, tem um protocolo. Mas né? Isso que o pompoarismo melhora a atividade sexual é real ou é meio mito? É real, porque é um músculo. Se você treina um músculo, vai melhorar a sua percepção, sua performance sexual, sim. Entendeu? Viu? Não tem pontos negativos. Não. É bom, sim. Mas é aquele negócio assim que joga a bolinha assim, plá, é verdade? Joga o dardo. Olha. Plá, que dardo? Que dardo? Conta a história, né? Que sim, que as mulheres fazem isso. Eu nunca vi. Você já viu? Não. Eu nunca fui num show. Você não foi no show? Não foi. Mas conta a lenda que sim. Mas porque é uma coisa milenar, né? Exato, são coisas milenares. Então, eu li que algum trabalho. É cultural, né? Não, mas eu li algum trabalho que essas mulheres tinham uma tensão muscular muito grande e evoluíam com uma dor ao longo da vida. Pode ser. Né? É. Então, por isso que eu estou perguntando. Então, não sei, eu nem sei te dizer qual é a minha percepção. Eu mando para fisioterapia pélvica as pacientes, né? E é bacana porque, assim, você não precisa ter problema para ir para fisioterapia pélvica. Você pode ir profilaticamente. Exatamente. Se você quer conhecer seu corpo, sua região íntima, saber como é que estão seus músculos e aprender sobre como lidar com seus músculos, indica a fisioterapia pélvica. E você sabe que uma coisa muito simples, que a maioria das mulheres não sabem,
é a posição correta para fazer o número 1 e a posição correta para fazer o número 2. E eu falo, isso aqui é orientação básica, informação número 0. E quando a gente dá a orientação, se a mulher tem 50 anos, ela fala, nossa, eu demorei 50 anos para descobrir isso. Então, você vê como a informação, às vezes, é importante, independente de nível socioeconômico. Então, como eu dou palestra para diferentes mulheres de diferentes níveis econômicos, a gente percebe que é interessante que a mulher que tem um acesso à informação, ao cuidado, quando a gente traz, ela vai buscar o tratamento. A mulher que não tem condições financeiras de bancar um tratamento, a orientação é o tratamento dela. Entendi. Sim, entendeu? Sim. Né? Então, mas a falta de informação é independente do nível econômico. Isso também eu acho um pouco triste, assim. E qual que é a posição correta? Muito bom, olha isso. Vamos pensar, número 1, né? Para fazer o número 1. Se você senta correto, afasta os joelhos, a calcinha no tornozelo. O que acontece com os músculos do assoalho pélvico? Eles relaxam, né? Se os músculos do assoalho pélvico relaxam porque não tem um peso em cima da bexiga, se eu inclino o corpo para frente, essa bexiga recebe o peso do meu corpo e eu já sinto automaticamente o músculo do meu assoalho pélvico tensionar. Se eu tiro o peso do meu corpo de cima da bexiga, a sensação é que sai indo esse peso, o assoalho pélvico já não tensiona. Então é a posição correta. E eu sempre falo para a mulher, faz um teste. Faz o número 1 com a calcinha no seu joelho. Você vai perceber assim, se você afasta, descendo a calcinha e respire, relaxa, você vai... Ai, ser homem é mais fácil, né? Se você relaxar nada, só... Não tem continência. Mas no homem também, né? A posição mais fácil talvez seja agachado, né? Para fazer o número 2, a gente sempre fala que a posição correta para fazer o número 2 é quando a gente afasta os ossinhos do bumbum. Aquele ossinho do bumbum que a gente sente quando a gente senta, que são os isquios, eles têm que se afastar. Então, quando você inclina para frente e afasta, tem passagem, né? Então, a posição correta para fazer o número 2 é o corpo inclinado para frente. E você pode, se você tiver um banquinho no banheiro, se você tem constipação, se você tem que fazer força para evacuar, se você tem dor para evacuar, a posição inclinada para frente, com o joelho um pouquinho mais alto, mas os pés apoiados, relaxa mais. Então, é melhor. Né? O que acontece com o homem? O homem tem mais dificuldade de evacuar. Então, normalmente, os homens passam, às vezes, 20, 40 minutos no banheiro. Né? Achei que era para fazer outra coisa. Tá mexendo no celular também. Mexendo no celular, né? E qual é o problema de você ficar sentada no vaso? Eu sempre brinco com a pressão. A pressão, exatamente. Eu falo, tudo bem que você é uma rainha, mas você merece um outro trono. Não esse. Não esse, né? Mas sabe qual é o outro problema também? Quando a gente vai no banheiro, a maioria das mães ensina a menina, não senta, não senta. Aí eu falo, gente, pega um papel higiênico, o sabonete que tá lá para você limpar a mão, das minhas filhas são assim até hoje. Limpa o vaso e senta. Eu sempre ensinei as meninas assim. Exatamente. Mas o pessoal não. Eles fazem meio agachado, aí o jato de urina vai para tudo que é lado, né? Então, fica muito ruim. Aí a posição não é favorável mesmo. Não é favorável. E qual é o problema? Às vezes tem a mulher que fica o tempo todo fora de casa, ela só faz o número 1 dessa forma. E isso gera uma tensão. Né? Então, a gente tem sintomas de urina relacionados a essa tensão no assoalho pélvico, que está muito relacionado com a posição de não relaxar no momento da micção. Então, relaxar a barriga, de não fazer força, né? Ou respirar. E aí, terminou de fazer o número 1, espera, que sempre sai mais um pouquinho. Não, e outra coisa, né? Fazer até o final. Por que eu faço? Eu vejo muito, eu faço muito ultrassom no consultório, então eu já atendo faço ultrassom. Aí eu vou fazer ultrassom, a bexiga tá cheia. Fala, você fez xixi? Fiz. Falei, gente, você não foi até o final. Aí começa a ficar aquele resíduo na bexiga e ao longo do tempo ela vai evoluir com incontinência por transbordamento. Ou seja, a bexiga enche com tão pouquinho que começa a perder direto. E olha que interessante, você falou, né? A mulher no período climatério, da menopausa, ela tem a tendência de começar a ter sintomas de bexiga hiperativa, né? Pela diminuição do estrogênio também, que é aquela coisa da bexiga nervosa. Então, você vai ao banheiro, se você não relaxa, não esvazia, daqui 15, 20 minutos você vai ter vontade de ir no banheiro de novo. E você tem a sensação de que não esvaziou. Então, você está aumentando o número de vezes que você vai ao banheiro por não relaxar. O suficiente, né? Ou passa
muitas horas segurando, e aí quando vai não esvazia corretamente, e às vezes acaba tendo as perdas aí, né? Também, porque verdade. aí perde porque está muito cheio, qualquer esforço escapa. De uma maneira similar, né? Com o paciente lesado medular também, né? Paciente lesado medular. Da lesão medular, a gente já tem a bexiga flácida, a bexiga espástica, que aí o mecanismo da micção é um pouquinho mais complicado, dependendo da lesão. Né? Mas tem também, né? Na fisiatria a gente encaminhava muito para tem que relaxar, exatamente. Para poder ajudar nesse controle. Porque se tiver aquela bexiga que enche demais, ela não contrai. Né? Isso acontece. Sabe o que eu queria falar? Daquele negócio que a gente estava falando antes, que era do vibrador. Exatamente. Porque eu acho muito importante. Existe muita gente que compra vibrador, as mulheres acabam se resolvendo sozinhas com o vibrador, mas a maioria das mulheres não sabe usar o vibrador. Então, me conta. Tá, olha só. Eu sempre falo assim, quanto tempo você está usando o vibrador? 2 horas. Né? E tem aquele vibradorzinho que é como se fosse um cone vaginal que vai dentro da vagina, que traz a vibração lá, que é isso mesmo. Eu já tive paciente que ficou 4 horas com pezinho. Deus! Não com vibrador, mas com pezinho vaginal. E depois não conseguia fazer xixi. E me ligou desesperada. Sabe aqueles óvulos vaginais de pedra? Sei. Eu já tive paciente que colocou e não conseguiu tirar. Porque aquela musculatura contrai de tal forma. Fadiga a musculatura? Porque a sensação de estar com peso dentro da vagina contrai a musculatura. E fadiga aquele músculo. Exatamente. Aí ela não sabe relaxar depois, né? Mas falando do vibrador, olha que interessante. Hoje tem muita coisa que a gente vê do vibrador, de estímulo, mas quando você está usando o vibrador e você sente que você está aumentando ali a vibração e não está sentindo mais nada, que não é mais hora de usar o vibrador. Por que o vibrador é interessante? Porque às vezes aquela região não está recebendo um estímulo, né? Então, às vezes não tem um parceiro, alguma coisa. E é importante a gente ter estímulo nessa região para manter a saúde sexual também, o conhecimento do corpo da mulher. Então, o vibrador ele entra num processo de conhecimento do corpo, de estímulo da região íntima. E o que acontece? Não é o tempo. A gente coloca mais ou menos em torno de 10 minutos de vibração. E aí, isso que a gente vai ensinando. Olha, tem a vibração mais rápida, que você vai sentir como se fosse uma sensação de formigamento na pele. Tem aquela vibração que é menos rápida, você vai sentir mais profundo no músculo. Então, os tipos de vibração também trazem sensações e estímulos diferentes. Se você sente dor na relação, você usa a vibração mais rápida e depois você vai fazer massagem. Então, é interessante antes da relação. Né? Para dessensibilizar isso, exatamente. Se você está com o músculo fraco, você vai utilizar o vibrador mais dentro da vagina, numa vibração menos rápida, que é aquela vibração mais pontual, e essa vibração trabalha o tônus da musculatura. E a vibração trabalhando o tônus, só de você pegar qualquer vibrador e segurar na sua mão, você vai sentir a sua mão fechando quando você segura o vibrador. É a mesma coisa com a vagina. Então, tendo o vibrador lá dentro, a musculatura vai fechando, você vai melhorando o tônus. E o que é interessante do vibrador? A vibração aumenta a circulação. Sim. Então, com a mulher no climatério, quando ela começa a usar o vibrador, ela sempre chega no consultório falando assim, mas melhora mesmo a lubrificação. Melhora. Né? É um músculo, né? E o estímulo da mucosa. Isso que é legal. E aí vai acordando. Ela começa a usar o vibrador, vai acordando a região, ela vai tendo sensações, né? Essas sensações despertam ela para contração, para entender o que é uma contração rápida, uma contração sustentada, e acaba sendo um estímulo numa região que ela não estava sentindo aquele estímulo. E eu sempre falo, olha, se você puder usar o vibrador como um estímulo ali com a sua parceria, para vocês descobrirem, né, essas sensações juntos, isso é bom para a sexualidade. E então oriento muito na mulher, né, na mulher de entre 40 e 50 anos, e o que elas trazem para mim, olha, melhorou. Por conta disso, eu consigo ter relação sem ter dor e eu estou percebendo melhor. Mas não ficar meia hora, 40 minutos com o vibrador. Mas existe hoje em dia, assim, um movimento feminista, né? Que fala assim, não precisa de homem, só usa o vibrador, né? Mas acho que a relação sexual é muito mais do que só isso.
E você pensa que é um ciclo que não fecha, né? Quando você usa o vibrador. Porque, assim, o sexo é a relação com o outro, né? Não é só o prazer, o estímulo sexual, do órgão sexual, né? Muito reducionista, né? Deixar só isso. Exatamente. Né? Então, eu sempre aconselho, calma, peraí, você só tá sentindo prazer com o vibrador. Tá ruim. Você substituiu a relação com uma pessoa, que é o contato, que é a comunicação, tem outros estímulos, outras coisas que são boas também, por um objeto, né? Então, acho que tem um probleminha aí. Então, é quando eu sempre... É claro, eu não sou psicóloga, mas eu sempre oriento e direciono a mulher a entender que isso não é saudável. É um complemento, né? É uma parte. É uma parte. Que entra ali, mas quando ele começa a ficar mais importante do que a relação com o outro, calma, isso aí... Lá na frente pode dar um problema um pouquinho mais profundo. É um problema um pouquinho mais profundo. Né? E aí, o que acontece? Quando a mulher começa a usar o vibrador e ela não sente mais prazer com o parceiro. Por quê? A vibração ela tem um estímulo, um ritmo. É óbvio que com o parceiro vai ser diferente. Não vai ter aquele mesmo estímulo, aquele mesmo ritmo. É por isso que a gente fala, ele entra num momento para dar um estímulo para a região, mas no momento que você sente que você precisa aumentar a vibração, ele tem que cair fora. Sim. Né? E outra coisa que tem que tomar cuidado é com a pornografia também. É. Aí vai cozinhando o seu cérebro, literalmente, né? Isso, de ficar isso a gente sabe viciado, tanto homem quanto mulher, né? A gente pensa que é só dopamina, homem, né? Não, a mulher também. Mas a mulher também, né? O estímulo de dopamina. Na minha experiência, é menos eu não vejo comum, tanta talvez pornografia com a mulher. Falada, mas tem também. É diferente do que é para o homem, né? Mas o vibrador, ele entra muito nesse lugar, né? É o estímulo, como acontece no estímulo da pornografia para o homem. Né? Então, aquilo não vai se retroalimentando, vai sempre precisando de mais. E é uma queixa comum? Da mulher que usa em excesso, sim. 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 Eu não tenho essa Aí vivência. a gente tem que fazer um processo de detox. Detox do vibrador. Detox do vibrador. Em nenhum lugar ensina sobre isso, né? Assim, teoricamente você compra e você pode usar, você pode deixar ligado 24 horas. Exatamente. Pode sair no shopping, tanto faz, não né? tem uns assim que não sente, né? Eu controla no celular, né? Isso. No celular. Eu vi uma propaganda disso. O parceiro controla no celular. Colocava na calcinha, saía, sim. e o cara mexia, e ela falava assim, gente, que coisa bizarra. Acho que como uma brincadeira do casal, que se é uma coisa que tá legal para os dois, ok. Né, como uma brincadeira, assim. Mas o que acontece? São estímulos não naturais, né? Porque quando que a mulher passa a ter mais prazer na relação? Quando ela entende quais são as regiões que dão prazer no corpo. Quais são os tipos de estímulo, de frequência de estímulo, de ritmo que dá prazer. Porque não é só o estímulo da região do órgão sexual. A gente sempre fala na descoberta dessa sexualidade, dessa sensualidade, o toque em outras regiões do corpo. Sim. Né? E aí surgem várias coisas. Por exemplo, teve uma paciente que falou assim, Iris, é louco isso? Eu sinto assim, sabe quando eu não faço depilação debaixo do braço e eu fico ali, né? Eu sinto um prazer nisso. Ah, não acredito, é muito louco. É um pouco, gente. E ela falou, nossa, aquele assim. Eu falo assim, vai estimulando, vai no banho. O banho é um momento maravilhoso para você. Você tem um cheiro, você pode colocar um óleo essencial, tem a coisa do toque com sabonete, né? Tem algumas coisas que fazem massagem no banho. Então, banho para percepção corporal, para você se tocar, se olhar, é ótimo isso, né? Ah, não, então, eu tenho um monte de paciente que fala assim, você se masturba? Aí eu pergunto, né, como? Ah, na duchinha. Aí é um monte de gente. Eu falo assim, nossa, esse banho é demorado, então, né? É na duchinha, um monte de gente. Eu não tinha isso, mas eu pergunto, né? E é importante você sentir seu corpo, sentir o caminho do prazer do seu corpo, para você direcionar a sua parceria. Porque, às vezes, o parceiro também não sabe, porque a mulher não sabe falar, não sabe. E, às vezes, assim, aí a gente começa a entender como que a relação desse casal, a dificuldade de comunicação desse casal. É por isso que a fisioterapia, a gente abre caminho para ouvir as questões,
voltadas com a sexualidade, acolher sem julgamento, mas direcionar para um psicólogo, um terapeuta sexual. Mas a queixa cai para você, cai, mas a origem da queixa... às vezes porque é muito mais difícil assumir que tem um problema. Sim. Quando vai para o psicólogo, você assume. Quando você vem para físio, não, estou cuidando do músculo. Não sou eu. É uma coisa física, né? Não é coisa da minha cabeça. Exatamente. Né? As pessoas estão só para psicólogo, psiquiatra, coisa de gente doida, né? Exatamente. E olha que interessante. A físio também não pode ser muito técnica, muito protocolar. Porque no momento que a gente trabalha com o corpo, a gente trabalha com as emoções, com aquilo que desperta o movimento pélvico. Porque, só para você imaginar, as mulheres às vezes nunca sentiram o movimento pélvico na intensidade com que a gente trabalha na fisioterapia pélvica, na forma como a gente trabalha os estímulos. Né? Às vezes por uma questão religiosa, às vezes porque não tem mobilidade mesmo, porque é rígida. Porque né? a pessoa não foi ensinada também. Não foi ensinada, O parceiro, que é o primeiro a te levar, que é o homem, ele não ensina a mulher, porque às vezes nem ele sabe, né? Exatamente. E aí eu falo que assim, é aquele sexo performático, né? Que a pessoa quer se ver no espelho, quer ver o que ela acha que é, né? E aí, na verdade, é muito mais aquilo que ela sente, né, de sensações, de emoção, e a fisioterapia é um caminho para abrir para isso. Porque se eu faço uma fisioterapia que é só contração, é só usar vibrador, é só usar um cone vaginal, e eu não abro caminho para ela falar do que ela sente quando ela faz um exercício, e não dou espaço para acolher uma emoção que vem ali, porque vem emoção. Né? Então, tem mulheres que... A gente tem uma bolinha que é mais vazia, que chama overball. E a gente trabalha a mobilidade da pelve a partir da mulher sentar e movimentar a pelve em cima dessa bolinha. Você consegue imaginar que a mulher, quando senta nessa bolinha, ela chora? Não consigo. Não consegue. Mas não tem nada a ver, né? Por que ela senta? Porque ela sai do controle. Porque como a bolinha é vazia, ela não tem controle. Ela acha que ela vai cair. Ela tem que se entregar, né? E o movimento, ele vai nascendo nessa entrega. Então, ela trava aqui. Aí você vai percebendo o que pode ter nessa história dessa mulher que faz com que ela não entre em contato com essa movimentação do corpo. E aí você vai, é porque eu sofri um abuso. Uhum. Mas não teve o ato em si. Mas eu senti no olhar da pessoa, no toque da pessoa. Né? E às vezes é na físio que vem. E aí a gente vai acolhendo. Isso também é um trabalho de fisioterapia um pouco diferenciado, né? Então, porque... tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade. Não, não é só músculo. Né? Exatamente. Não é só físico. E aí o que acontece? Se a gente não abre espaço para isso na físio, de ouvir, de acolher, de permitir que venha, a fisioterapia é só um procedimento, só mais um procedimento. E aí não dá liga de curar, de fazer um acompanhamento. Né? Precisa de alguém muito especializado, né, nesse sentido. E é muito o que ele falou também, da sensibilidade, né? E olha que interessante. Tá lidando com comportamento, né? Nós profissionais de saúde, praticamente o tempo inteiro, a gente está lidando com comportamento. Com comportamento, né? A mulher no climatério e na menopausa é fantástico essa fase, porque quando ela vem para mim, às vezes, ela viveu a vida dela até aquele momento, sem entrar em contato com algumas sensações e emoções do corpo com relação à sexualidade. E ela vai se descobrindo. E no momento que ela vai se descobrindo, ela fala assim, calma, eu vivi até agora sem falar para o meu marido isso, acho que é momento de falar para ele. Então, eu já tive mulheres na faixa dos 50 a 60 anos que estavam prestes a se separar. No momento em que a gente começou a fazer o trabalho, né, do movimento, das massagens, do vibrador, eu falei, começa a falar isso para o seu marido. E a surpresa foi que ele também se interessou. Ele também, e ele já com filhos criados. Né? Foram descobrir a sexualidade mais tarde. Exatamente. E os dois juntos. E ela falou, não, agora eu não penso mais em separar do meu marido. Mas a sexualidade é uma questão de maturidade, né? A sexualidade, quando você é jovem, você faz um coito. Quando você envelhece, você tem a sexualidade. Isso é real, né? Os trabalhos mostram isso, a vida nossa mostra isso. Você vê quando você começou a relação, você não tinha intimidade com a pessoa, você não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. Então, essas meninas que começam a ter relação sexual muito cedo, 13, 14 anos, na maioria das vezes, elas não têm maturidade para esse ato. Elas têm o corpo, elas têm a performance, mas a maturidade que exige a intimidade... Para entender o contexto daquilo que está, né? E interagir com esse contexto, né? Exatamente. E a intimidade, ela acontece numa relação de confiança, né?
em que eu posso me vulnerabilizar. Na frente do... Eu me entrego. É bem isso, né? Eu me entrego pro outro. Eu confio. Tanto que eu me entrego. Né? Então, como é que é uma relação onde você não investe nessa confiança, né? E sendo que a maioria das mulheres finge. 90% das mulheres finge. E o homem, coitado, ele não sabe que ela finge. Ele acredita piamente que a mulher tá lá, ó, né? Então, a mulher tem a grande desvantagem de não saber se vai gozar quando vai entrar na relação, mas ela domina a relação, né? O homem não. E quando a gente fala de... Não vai defender? De sentir... Não, estou pensando só. E quando a gente fala de sentir, ela tem que sair desse lugar de domínio. Sim, muito bom, né? Eu não preciso fingir, eu posso falar assim, não foi bom. Isso, Mas o que eu posso fazer que é bom pra mim ali, também, né? Você precisa falar, vamos entender aqui, não tá legal, tá né? Vamos... Então a gente chega a falar assim, você se toca no momento da relação? Ah, não, mas o que ele vai pensar? E você já falou pra ele que isso também pode ser bom? Se você sente prazer no momento que você se toca junto com ele, também pode ser bom para ele? Experimenta, né? Então você vai dando caminhos que às vezes a pessoa nunca parou para pensar. E algumas pacientes falam assim, Liris, sabe o que acontece? Depois que a gente tem filho, a vida é pros filhos. Então você vai tendo a sua vida ali, a dinâmica do trabalho, tal, essas preocupações de rotina. E quando os filhos crescem, que você tá de volta ali com o seu marido, você fala, meu, o que sobrou pra gente? Porque a gente não cultivou. Né? E aí, se ela tem a oportunidade de se descobrir nessa fase, ela descobre uma sexualidade que pode ser muito melhor do que era antes. Sim, isso verdade. É legal, né? Tem pergunta? Não, é só uma preocupação, né? Que a Disney e a indústria pornográfica acabaram com boa parte dessa questão de tudo que a gente está discutindo aqui, né? Porque a moça espera que, né, o gentleman seja um príncipe, às vezes ele é um Shrek, né? Isso, é mais normal. E os meninos acham que a moça que vai entregar a pizza é uma atriz pornô, né? Então, a Disney e a indústria pornográfica dá uma bagunçada nisso aí, né? É por isso que eu não assisto televisão. Também não assisto, então eu tenho um monte de coisa que eu não sei, não tenho nem ideia do que está acontecendo. Mas é importante falar para as pessoas disso, né? Que é tudo marketing para venda. E que o sexo não é essa performance toda. Isso. Que é a o vida sexo real? Não é aquela coisa, né, performática. Mas a gente vive numa sociedade de alta performance. Você precisa performar em tudo. Né? No seu trabalho. Mas é verdade. Você precisa tá feliz o tempo uma todo. boa família, você precisa ter bom filho, você precisa ser bem-sucedido no trabalho, ser boa mãe, ter amigos, viajar. Gente, 24 horas não dá. E que sexo é uma coisa simples, né? É uma coisa muito simples, uma coisa delicada, não precisa tanta performance, né? E às vezes o que é o amor, né? Às vezes é quando você está sentada lá no sofá, brincando com o pé do seu marido, vocês conversando, que você está sentindo uma sensação de prazer, de bem-estar. Às vezes o amor é aquele momento. Mas é que nesta sociedade onde as pessoas jovens vivem loucamente, então você mal conhece a pessoa, assim, posso ser meio velha nesse sentido, né? Mas você mal conhece a pessoa, você vai transar com alguém que não conhece, eu ainda tenho uma certa restrição, né? Não acho que seja uma coisa que pode ser habitual. Acho que, eventualmente, na vida de uma pessoa, isso pode acontecer. Mas, a partir do momento que a gente normaliza isso, e a gente normaliza tanto que não usa nem preservativo, a gente começa a ter problema. Então, queria agradecer a Liris, né? Muito bom. Tava com saudade. Eu adorei, assim, o tema. Gostei do negócio do vibrador, que aprendi bastante. Pompoarismo ainda acho que... Ela ainda é um pouco contra, como vocês puderam observar. Não, porque eu acho que é transformar a vagina numa bazuca. Então, eu sou contra. Eu sempre falo isso. Vamos pensar no meio termo. Se a mulher aprende a conhecer o corpo dela, e se ela tiver um problema, ela já consegue buscar um acompanhamento mais rápido. Talvez porque o que me chega de informação não seja a coisa séria, né? Isso. Então, nesse sentido... eu tenho essa visão. Fala pra gente onde é seu consultório, seu Instagram, tudo. Aí as minhas pacientes vão começar a passar com ela. Meu Instagram é @cinesiopélvica. Eu atendo na região do Paraíso, faço atendimentos presenciais, tenho uma equipe de fisioterapeutas e também faço atendimentos online. Nos atendimentos online, a gente está montando toda uma orientação para pacientes com vaginismo e dispareunia. Ai, que então, legal. Fazendo acompanhamento online de mulheres aí pelo Brasil todo. Que lindo. Parabéns. É isso aí. Amei. A gente se vê no próximo. Muito bom.